Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe na manhã desta quarta-feira ensolarada continua verificando a redução do diesel em postos de combustíveis aqui na capital amazonense. Nós estamos agora em um posto também de bandeira BR aqui na Bola do Coroado. O complexo viário Gilberto Mestrinho, que fica atrás ali onde você já está vendo. Antes de fazer essa live, nós procuramos o gerente de pista do posto. Ele nos atendeu via meio eletrônico, autorizou a nossa equipe a pegar as informações aqui do posto, não quis gravar entrevistas e pediu que nós não disséssemos o nome do posto, que é o que a gente tem feito na realidade. A gente para nos postos, procura o gerente responsável, pede autorização para ficar na pista também, dando as informações, para que o nosso seguidor possa conhecer os números, os preços. E aí não divulgamos o nome do posto. A gente cita o local, onde é que funciona. E aí a população já fica sabendo. Nesse posto aqui, há também a redução do preço do litro do diesel. O diesel comum baixou os 46 centavos, está R$ 3,44. O diesel top, aquele diesel melhor, ele está R$ 3,34. Interessante que o diesel comum ficou até mais caro que o diesel melhor, né? O diesel comum está R$ 3,44 o litro e o outro R$ 3,34. O etanol nesse posto aqui, R$ 3,59. A gasolina comum e a aditivada estão com o mesmo preço, R$ 4,69. O gerente de pista me falou através de e-mail eletrônico também que ele prefere, evidentemente, não dar entrevistas, mas autorizou a nossa equipe a nos aproximar das bombas, que é o que nós vamos fazer agora aqui na pista desse posto. Esse posto fica aqui na região da Bola do Coroado. Diferentemente daquele outro local que a gente esteve, onde há o nome, onde há a informação nas bombas da redução em 46 centavos para quem abastece em diesel, nesse aqui nós não observamos nas bombas nenhuma informação para o consumidor. A gente vê os motoristas abastecendo, tem um motociclista aí, mas a gente não vê as informações sobre a redução, como fez o outro posto lá, né? Nós conversamos com um cidadão que ele está abastecendo aqui, que é um motociclista. Óbvio que ele está abastecendo a gasolina, né? E aí, preço da gasolina na tua avaliação? Tá muito cara, de uns tempos pra cá piorou, a situação do Brasil é só piorar mais ainda. O Brasil que a gente tá vivendo, os políticos só pensam neles mesmo e no povo, o povo que se lasca praticamente. A gente notou que o preço aqui, esse é o segundo que a gente visita, o diesel baixou, 46 centavos, né? Muita gente ainda reclama que ainda assim está caro. Gasolina não tem nem previsão para baixar. Praticamente o que baixou só foi o diesel, porque a gasolina e o álcool nem se pensa em baixar, porque se for baixar, vai, como é que posso dizer, vai baixar ali e vai aumentar em outro lugar. É assim que vai. Quanto é que você vai hoje abastecer? Em quantos litros a sua moto? Para abastecer R$ 20, acho que vai dar uns 3 litros, 4 litros por aí. Essa é a média que você coloca? Não. Em média eu coloco R$ 30, 40, mas não dá não. Qual é teu nome? Joab, de Souza. Obrigado pela participação aqui na live do Atual. Obrigado também. Tá aí, o motociclista aqui, como todos os outros motoristas que a gente conversou, reclamando do preço da gasolina. E a gente agora vai para um outro ponto aqui desse mesmo posto,
falar ali exatamente de como é que está a situação por aqui, por esse local. Que os motoristas querem também a redução no preço da gasolina, mas não há nenhum sinal sobre essa redução. Os motoristas que conversaram conosco até o momento, todos reclamam do preço do combustível gasolina. Também acham que essa redução de 46 centavos no litro do diesel não ajudou em nada, porque o diesel já estava caro e continua também. E nós vamos ver se algum outro motorista fala com a nossa equipe. O motorista que a gente consultou para ele conversar conosco, ele preferiu não dar declarações e falou isso de forma bem educada. Mas o motorista desse outro veículo aqui, o Fabiano, ele topou falar com a nossa equipe. Então nós vamos aí conversar com ele agora. Oi, Fabiano. E na tua avaliação, como é que está o preço particularmente da gasolina? Cara, o preço da gasolina está um absurdo, né? Quem sofre mais com isso é a população brasileira, né? É o povo de baixa renda, né? Porque isso é um aumento em cadeia. Não aumenta só a gasolina, aumenta os itens de primeira necessidade, né? Influencia em toda a vida do cotidiano da população. Aumenta o transporte público, né? Aumenta o valor dos serviços, né? Então isso aí, infelizmente, é uma coisa assim que cada dia que passa vai deixando a vida do brasileiro mais difícil, né? Então isso aí tem que ser mudado, tem que ser repensado, né? Porque a Petrobras é uma empresa estatal, uma empresa do povo, né? Devia servir o povo, né? Deviam pensar primeiro na população e não apenas em encher cofre de empresa, de ter uma vida dos governantes, uma vida boa, e o povo tem que viver sofrendo, né? Então isso é uma coisa a se pensar. Quanto geralmente você colocava de real, assim, quantos reais você colocava antes com a gasolina um pouco mais em conta? E quanto você vai abastecer hoje? Olha, hoje eu vou abastecer R$ 100, né? Com R$ 100 eu rodava, por exemplo, 5 dias. E hoje eu estou rodando no máximo 3 dias, 2 dias e meio. Dependendo do trajeto que eu faço. Entendeu? Então isso aí, olha, é quase 30% a mais do valor que a gente paga. Está gastando o mesmo valor, mas rodando menos. Gastando o mesmo valor e rodando menos. Qual é o teu nome? Fabiano. Fabiano Sá. Obrigado, Fabiano, pela entrevista ao atual. Obrigado, hein? Bom dia para vocês. Aí, a reclamação dos motoristas é unânime, ela é geral, né? Se a gente for conversar com cada 10 motoristas aqui, claro que nem todos topam falar com a gente, mas a maioria fala exatamente isso. E a reclamação é o diesel, em que pese alguns postos terem baixado 46 centavos, ainda assim continua caro. A gasolina continua cara, o etanol continua caro. Essa é a reclamação dos motoristas que aceitaram falar com a equipe do atual. Aqueles que não aceitam a gente compreende, é um direito da pessoa e é o nosso dever perguntar primeiro, que é o que exatamente a gente faz. Então, para você rever os preços, aí estão os preços desse posto aqui na Bola do Coroado.
Agora você que é o nosso seguidor vai acompanhar com a gente os principais destaques desta manhã de quarta-feira. Você vê aí a rotatória do Coroado, que é o complexo viário Gilberto Mestrinho. É daqui que a gente vai passar para você as principais informações dessa manhã e continuar, evidentemente, olhando os postos de combustíveis. Até agora, os dois que nós verificamos, nós vimos que os 46 centavos reduzidos pelo governo federal chegaram às bombas no diesel. Mas ainda assim há um combustível muito caro, principalmente a gasolina, e há a reclamação total dos motoristas. Nos destaques dessa manhã, a gente começa com a temperatura. O calor será intenso segundo o Climatempo, que estima uma temperatura máxima de 30 graus nesta quarta-feira. Nesse momento a temperatura é de 23 graus. Céus ainda nublados. Pode chover também hoje, hein? Aqui no Atual você confere que o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Davi Brandão, foi chamado de Coronel Pau Mole. Você desculpa a gente dizer isso aqui, mas é assim que ele foi chamado. Em uma portaria do Ministério Público do Amazonas, publicada no Diário Oficial Eletrônico da instituição. Que situação, hein? Aliás, o Ministério Público é o fiscal da lei. Como é que vacilaram eles dessa maneira, hein? O Ministério Público informou que vai apurar responsabilidades pela ofensa e o Coronel Davi Brandão disse que pretende cobrar explicações. A empresa VAT, que tem contrato de 19 milhões de reais com a Secretaria de Educação, também presta serviços à Universidade do Estado do Amazonas por 10 milhões de reais. Bem interessante isso. Tem uma reportagem bem ampla feita pela equipe do Atual. E não adianta ficarem fazendo ameaças aí para a nossa equipe, não. Aliás, se acontecer alguma coisa com qualquer membro da equipe do Atual, qualquer um deles, a gente já sabe muito bem quem poderá ser, quais as pessoas envolvidas, e caberá às autoridades fornecerem essa proteção também para toda a equipe do Atual, né? Já a Azione, empresa que assumiu a FUCAP, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, que faliu, não tem acesso ao sistema da entidade, diz uma promotora. Há 2 dias, a equipe do Atual vem também levantando informações sobre essa situação da FUCAP. No passado recente, uma instituição de respeito e agora nem aula está tendo para alunos. Cada dia é uma desculpa diferente. Termina sem acordo a reunião da bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Deputados e senadores tentam evitar a redução da concessão de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Estourou no lado mais fraco, que é a Zona Franca, né, que o governo federal tenta destruir a todo custo. E aí, como teve que baixar a guarda para os caminhoneiros, quer agora que essa conta seja paga pelo povo amazonense mais ainda. Postos do Cine Manaus oferecem 120 vagas de emprego nesta quarta-feira. As inscrições são feitas em 2 unidades do Cine. O candidato deve observar qual oportunidade de emprego lhe interessa para procurar o local correto. Enquanto isso, nós aqui do Atual desejamos boa sorte aos candidatos. A Agência Nacional de Petróleo consultará a população para definir os preços dos combustíveis. Essa eu quero ver. A consulta à população, eu já tenho até a resposta. Está caro e tem que baixar o preço de todos os combustíveis. Gasolina, então, nem se fala. Agora, se a ANP vai seguir o que a população diz, aí é outra coisa. Bem, quem pretende cursar pós-graduação em Manaus, a Prefeitura ampliou o prazo de inscrição para o Bolsa Pós-Graduação. Os interessados têm até domingo para se inscreverem. Não perca, hein? Estes outros fatos você confere aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra você que você pode rever os vídeos já publicados pela equipe do Atual no Facebook e no YouTube, acessando amazonasatual.com.br/TV Atual. Muito obrigado por sua participação, continue conosco, a qualquer momento novas informações e compartilhe à vontade as lives feitas pelo Atual. Agora você vê o trânsito como está nesse momento aqui
no Complexo Viário Gilberto Mestrinho.